Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom ter vocês aqui hoje novamente para mais uma leitura bíblica, mais um estudo que faremos a respeito do livro de Mateus do Novo Testamento. Falaremos hoje de Mateus 23. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís, terapeuta, estudante de teologia, terapeuta e estudante de psicanálise clínica. Hoje trago para vocês uma parte do meu dia a dia, né? E um pouquinho do que eu aprendo e um pouquinho do que eu vivo também, né? Fazer essa leitura, não sei se comentei em algum outro momento, mas foi muito mais sobre algo íntimo, né? E algo que eu compartilhei com uma paciente amiga e senti de trazer a palavra de Deus para ela. Foi muito bom para mim, foi muito bom para ela. E no fim das contas, né, acabou que mais pessoas se interessaram, mais pessoas me pediram, mais pessoas quiseram ver. E aí acabou que a gente criou aí uma corrente desse devocional, onde juntos estamos aprendendo muito, porque não pensem vocês que o que eu tô falando para vocês aqui eu já sei de cor e salteado, porque não. Não sou pregadora, não sou pastora, né? Sou muito mais professora, de tanto ter sido aluna, e o que trago para vocês são coisas que eu também precisava aprender. Então, estamos aprendendo juntos, sim. Esse compromisso para mim é muito bom, tem sido muito enriquecedor. Por quê? Porque eu decidi me entregar para ele. Então, fico muito feliz por ter tido essa oportunidade. E se você está gostando, se você está aprendendo mais, se está fazendo sentido para você, se de alguma forma, né, todo esse conteúdo que eu venho trazendo está trazendo algo de bom para sua vida, que no caso é a palavra do Senhor, se está fazendo sentido para você, ouvir mais sobre a palavra do Senhor, aprender mais, se você está começando a sentir o seu coração quebrantado, ou até mesmo se você percebe que alguém precisa ouvir essa mensagem também, alguém precisa achar um canal para começar a desenvolver intimidade com Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, tá? É como eu sempre falo, já falei em diversos outros vídeos que gravei aqui, que a mensagem sempre tem que ser mais importante do que o mensageiro. Então, compartilhe essa mensagem. Não é sobre a Thaís, é sobre a mensagem. Isso aqui não é o meu trabalho profissional, tá? Se vocês forem na minha página do Instagram, vocês vão me conhecer no meu trabalho profissional e na minha vida pessoal. Isso daqui foi um momento íntimo, algo para me desenvolver espiritualmente e que, pelos relatos que ouço também, está ajudando outras pessoas a se desenvolverem espiritualmente. E o intuito é exatamente esse, é levar a palavra de Deus, é congregar, é evangelizar, tá? E não em troca de algo, não em troca de fama, mas somente pela graça do Senhor, somente pelo amor que Ele me deu e pelo amor que eu tenho a respeito da palavra dEle e as coisas que Ele me ensina, dos lugares que Ele já me tirou, das coisas que Ele fez para mim e vem fazendo esse tempo todo, mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu não olhava, mesmo quando eu não sabia quem ele era, muito menos de quem eu era filha, ainda assim ele já cuidava de mim. Então hoje reconhecer um pouco disso já me traz esse anseio, essa felicidade, essa vontade, sabe, de levar as boas novas para quem quer que queira ouvir, sabe? Se no momento este é o meu chamado, eu estou agarrando o meu chamado. Se o meu chamado neste momento está sendo falar de Deus, eu vou falar de Deus para quem quer que seja, quem quer que queira ouvir e quem não queira ouvir também, paciência, eu vou falar, porque é isso, tá bom? E amanhã, quando o meu chamado for outro e outro e outro, estarei aqui, pronta, eis-me aqui, Senhor, sou tua filha e tua serva. Me use para o que o Senhor quiser que eu faça a respeito da tua vontade e a respeito da tua graça, a respeito da tua misericórdia, tudo, tudo. Beleza, galera? É isso? Então, separei o versículo, frase, versículo. Esqueci de falar, né? Curte, comenta, compartilha. Só falei para vocês, né, compartilharem se der sentido, mas é isso. Curte, comenta e compartilha para que outras pessoas também tenham a possibilidade de conhecer um pouquinho da palavra do Senhor, tá bom? A frase que eu separei, gente, ela vai dizer o seguinte. Calma, deixa eu respirar. Tomar uma água rapidinho. Frase e versículo que está em Salmos 42, 1, 2. Livro dos Salmos, capítulo 42, versículo 1 a 2. Sabia que Salmos é o maior livro da Bíblia? Pesquisa aí depois se vocês tiverem dúvida. Se eu tô falando mesmo a real.
Bom, gente, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Só de ler eu já fiquei emocionada, porque é exatamente assim que eu sinto no meu coração. A minha alma tem sede de Deus vivo. Sede de Deus vivo. Eu separei essa frase não por nenhum ensinamento ou algo emblemático para vocês, mas sim porque quando eu folhei, ela tocou no meu coração. E acho que é porque ela falou uma verdade do meu coração. Então, o que eu espero para vocês aqui, o coração de vocês, anseie por Deus cada vez mais e se encham do amor de Cristo e do fogo do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então, para que Deus nos dê o privilégio de ter o ensinamento a respeito das palavras dele. Orou daí? Porque eu orei daqui. A gente tá esquecendo meus bordões hoje, não falei, né? Ora daí que eu oro daqui. Mas então, espero que sim, né? Tem que orar, hein? Tem que orar. Vou esquecer, é o principal. O intuito é esse, tá? Mas, vamos lá. Peço para Deus que hoje ele me use como uma ferramenta da forma como ele bem entender e que ele traga o esclarecimento necessário para que a gente entenda o que ele quer de nós através dos ensinamentos dele. E é isso que peço, que ele me use como ferramenta para trazer a vocês também o entendimento, se essa for a vontade dele. Amém? Gente, Mateus 23 vai falar o seguinte: Jesus censura os escribas e os fariseus. O versículo 1 diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vou pausar aqui para a gente começar a discorrer, senão vai ficar muito comprido. Eu vou acabar não falando, né, algumas coisas que já identifiquei para trazer para vocês. Bom, eu sempre começo com a leitura, porque uma boa leitura já clareia bastante o que a gente precisa entender de um texto, né? Então, primeiro a gente faz a leitura, depois a gente começa a fazer a extração do texto, certo? Então, gente, aqui vamos clarear. Jesus ele está falando para as multidões e para os seus discípulos que na cadeira de Moisés, que era um profeta, se assentaram escribas e fariseus, ou seja, no lugar de um profeta hoje, existem fariseus e escribas. Lembra que uma vez eu falei, os escribas, que eram grandes líderes, estudiosos, que viviam ali escrevendo, eles tinham um cargo, né? E eles ficavam ali escrevendo sobre as leis, escrevendo, né, sobre as regras, mas não significa que eles eram profetas, certo? Mesmo porque Jesus continuou dizendo aqui, observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Por exemplo, ele vai trazer uma lei para vocês, observe essa lei que ele vai trazer. Porque sim, ele replica a lei de Moisés até. Mas não os imitem em suas obras. Como assim em suas obras? Nas coisas que eles fazem no dia a dia deles. Por quê? E por que que ele não é para imitar? E Jesus já diz aqui, ó.
porque dizem e não fazem. Ou seja, eles falam boas coisas, eles falam sobre a lei de Deus, falam sobre, né, as tradições, mas eles não cumprem dentro da vida deles, dentro do ministério deles particular, eles não cumprem aquilo que eles falam. Né? Então, Jesus deixou bem claro. É mais ou menos aquele rolê que a gente vê hoje, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço. Entendeu? Que as pessoas usam esse jargão aí, né, para justificar que eu estou te dando um bom conselho, mas eu não aplico em mim. Incongruente. Incongruente. Como que você dá um bom conselho que você não segue? Você está me provando que o que você está falando, então não faz sentido, né? E, enfim, Jesus já diz aqui: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Ou seja, eles pegam. Sabe aquela pessoa que geralmente se compromete a fazer alguma coisa que demanda muito trabalho e ela vai lá e se compromete, põe a cara dela lá na frente, eu vou fazer e vou acontecer. E aí ela, então tá, vai fazer? Então beleza, então toma tudo isso aí pra você fazer. E aí não é ela que faz, ela coloca nas costas de todo mundo pra todo mundo fazer menos ela. Mas na hora depois, quem que ganha os louros? Depois que tá pronto, ela pega tudo e olha, falei que ia fazer e fiz. Não foi ela que fez. Então aqui que tá dizendo, né? Os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Tipo assim, eu não quero fazer. Eu quero ganhar fama. Né? Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja, eles gostam de serviços, então eles falam, fingem que fazem, fingem que cumprem aqueles preceitos todos que eles mesmo o tempo todo estão ali cobrando das pessoas, porque eles gostam de serem vistos como os mestres, como os líderes, como ele está dizendo aqui, ó. Gostam de ser chamados de mestre, só que só existe um mestre. E aí ele adverte. E aí tem uma observação aqui, galera, que fala o seguinte, né? Aqui na Terra não chamei ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês. Gente, esse aqui é um contexto, presta atenção. Ele está falando a respeito de líderes religiosos. Ele não está falando do seu pai biológico. Seu pai biológico é pai, entende? Mas você tem um pai que é Deus, que é o seu líder, que é o seu maior amor e está acima de todas as coisas. Este pai é o que ele está se referindo aqui. E você não tem nenhum além deste pai. Você não pode olhar o seu pai biológico como seu Deus. Você não pode olhar o seu filho como seu Deus. Seu pastor como seu Deus, seu bispo como seu Deus, eles não são seus deuses ou seu Deus. Você só tem um Pai, só um Deus. Você só é criatura de um único Criador. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Não confundam. Vocês não vão falar, ai, como assim? Deus não deixa eu chamar meu pai de pai. Calma. Dá uma segurada na emoção, tá bom? Não queiram ser chamados de guias. Gente, eu tô com o nariz fungando, me perdoem, desculpa mesmo. Vai orando por mim aí, porque eu li, né, Mateus até o final, agora há pouco, e eu me emocionei muito com o capítulo 26 e 27. Eu preciso gravar hoje até o final, né? Diferente de todos os dias como eu gravo. Já falei para vocês que eu gosto de gravar diariamente. Eu vou precisar gravar os outros episódios, né, os outros capítulos anteriormente, né, as datas e ir lançando para vocês depois, porque eu tenho compromisso no final de semana, eu não vou conseguir gravar no final de semana, né, ali, tempo real, como eu gosto de fazer. E aí, por isso eu me emocionei muito, meu nariz entupiu total. E aí eu tô aqui fungando, tá bom? Mas é isso. O frio também não ajuda, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Não quero ser chamado de guias, porque só um é o guia de vocês, o Cristo. Um só é o seu guia. Só Cristo é o teu guia. E você pode usar para tudo como uma bússola. Como assim? No teu dia a dia. Como assim posso usar essa bússola no meu dia a dia? Quer ver um exemplo? Ah, fulano quer ser meu amigo. Fulano tá se aproximando de mim, né? Tá vindo, tá querendo participar da minha vida. Olha a tua bússola aí. Ele é amigo de Cristo? Ele é amigo de Jesus? Se ele é amigo de Jesus, então ele é meu amigo. Ah, ele não é amigo de Jesus. Nem de Jesus ele gosta. Então, cuidado. Quer ver nas tuas atitudes? O que Jesus faria? Jesus faria tal coisa? Eu tô querendo fazer exatamente essa coisa aqui. Jesus faria isso? O que Jesus faria? A bússola tá aí, meu amigo. Vou falar pra vocês que é fácil, tá? Não é?
Toda vez que vocês usarem a bússola para pensar assim, Jesus faria isso? A maioria vai ser assim, não. Jesus não daria essa resposta grosseira. Jesus não implicaria com isso. Jesus não provocaria a tal pessoa. Jesus não agiria em base desse ego aqui. Jesus não seria egoísta nisso aqui. Jesus não ignoraria essa falta de respeito aqui e se colocaria como vítima. Jesus não aceitaria esse comportamento violento, esse comportamento abusivo e abaixaria a cabeça. Jesus não deixaria de se posicionar nesse lugar aqui onde eu estou vendo claramente que isso está errado. Então, se você começar a usar a bússola de Jesus para você, meu amigo, você vai ver que você tem muitos comportamentos a corrigir. E não é fácil, mas é necessário. Certo? Então, continuando. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Aí entra na... Lembra? Os humilhados serão exaltados? Tá aqui, ó. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Jesus está dizendo aqui o seguinte. Quanto mais você quiser o palco ali, né? Mostrar que você é Deus e tal. Você vai ser humilhado porque você só está alimentando seu ego. Só está se alimentando em coisas egoístas, egóicas, egocêntricas. Não te acrescentam nada. Nada. Agora, quando você se humilha, e se humilhar, gente, no contexto de reconhecer que você também é um ser humano que erra, é um ser humano que está fazendo o seu melhor, mas que tem muito para melhorar ainda, tem muito ainda para resolver, para garimpar, para consertar, que você não é melhor do que ninguém, que você não é porque você às vezes tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de condição financeira, que você é maior que alguém. Muito pelo contrário. Jesus, que era o rei dos reis, é o rei dos reis, o maior dos maiores, veio aqui e foi feito para servir. Ele não veio e falou para todo mundo assim, eu quero ser servido. Ele lavou os pés dos discípulos dele. Então, vocês estão vendo o que ele está querendo dizer aqui. Nas atitudes dele, ele já estava dizendo o tempo todo, de forma implícita e explícita. Tá bom? Então, é bem o que a gente sabe, né? Os humilhados serão exaltados. E graças a Deus por isso, né? Então tá. Deixa eu ver o que mais. Tem aqui. Continuando então, versículo 13 vai falar. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Como assim, Thaís? Fecham o reino dos céus para as pessoas? Colocam tanta dificuldade, né? Para agradar a Deus, você vai ter que fazer isso, aquilo, outro, você não sei o que, não sei o que, que a pessoa, meu Deus, cara, então não quero, não dá para mim fazer isso aqui não. Tem esse ponto e também tem o outro de... Pera. Tá, lembrei. Fugiu e voltou. Por que fecham os reinos dos céus? Lembra quando a gente falou de pedra de tropeço? Quando você ensina algo errado para alguém, você incita algo errado para alguém, e a pessoa tá ali acreditando, e ela começa a cometer um erro. Ah, mas o que vale é a intenção? Tá, mas olha, a ignorância também é um pecado. Entende? Então, se a pessoa não vigiou em quem ela confiou, em quem ela acreditou, escolheu outro mestre, ela já está em erro. E aí esse mestre, se valendo disso, ensina o que ele quer, conforme a tradição que ele acha válida. Então, quando o líder faz isso, ele fecha a porta do reino dos céus para quem está ali sendo liderado. E aí é onde Jesus fala, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Mas quem está entrando ali, não, você não pode, está impuro. Olha aí, mais um exemplo. Vários exemplos de como eles fazem isso. Então, ai de vocês. Aí Jesus continua. Aqui, lembra que uma vez eu falei, né, colchetes. Na minha Bíblia tem colchetes a respeito da frase que eu vou ler agora. Se a sua Bíblia tem, perceba, é uma boa Bíblia, pois ela está mostrando, né, detalhes que podem ter sido extraídos, né, de outras versões bíblicas ou até mesmo omitidos. Então, vai falar assim:
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Gente, como assim devoram as casas das viúvas? Antigamente, a, o, posso explicar para vocês para ficar mais claro? A respeito do dízimo, existia uma parte que era destinado aos órfãos e às viúvas. Por quê? Porque quem eram os líderes das casas? Os maridos. Quem trazia o sustento para as casas? Os maridos. Então, uma viúva ela ficava desamparada com os seus filhos órfãos de pai. Para que ela não perecesse, porque nem sempre essa viúva casaria com outro, nem sempre teria um irmão para casar com ela, como a gente já viu. Eu não lembro agora se para casar com essa viúva é, era só no caso quando ela ainda não tivesse filhos, né, do marido que morreu. No caso, tipo, o irmão do marido casar, né? Não lembro se tinha esse critério, mas eu vou pesquisar e depois falo para vocês. Mas existiam muitos casos de viúvas que ficavam ali sozinhas, abandonadas. Não contraíam outro matrimônio e, para que elas não perecessem, existia a parte do dízimo que ia para as viúvas. E aí, Jesus está falando que aqui vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações, ou seja, mas é em nome do Senhor, é em nome da tradição, né? Não vamos entregar para ela não para a gente fazer boas obras. Vamos entrar em oração por elas, vamos orar por elas. Elas não estão precisando ali somente de oração. Elas estão precisando da parte que lhes cabe, financeiramente também, que é direito delas, sabe? E não para um luxo, sabe? Era para sobrevivência. Então pensa, olha que absurdo que eles faziam. E aí Jesus faz essa observação, que por isso eles sofrerão um juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Bom, vamos explicar o que é prosélito, certo? Eu anotei aqui. Prosélito, gente, é uma pessoa que se converte a uma religião ou uma seita. Neste cenário aqui, ele falava dos escribas hipócritas porque eles percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, eles, sabe, moviam céus e terras em busca de uma pessoa que se convertesse. Ué, mas isso não é bom? Depende. Depende. Porque aqui os fariseus estavam buscando pessoas para se converterem ao judaísmo, não para crer em Cristo. Não era para crer no Evangelho e nas boas novas. Eles queriam pessoas para se converterem à religião, à tradição. Era essa a preocupação deles. Entende? Converter a pessoa ao judaísmo e não fazer dela um crente em Jesus Cristo. Isso é muito diferente. Entendeu? Então, por isso ele fala: vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Tem muito para falar sobre isso, né? Já ficou bem claro. A pessoa que está mais preocupada com a tradição e com a seita, ela não está tendo tempo para se preocupar de verdade com o que Deus quer ensinar, né? Então, está escrito aqui, não sei o que estou falando, certo? Então, continuando aqui, ó. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Continua lendo. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Gente, presta atenção. Olha só para eles. O que de fato eles estavam se esquecendo de tudo, até mesmo da lei, do que Moisés veio trazer. Eles se perderam.
Se perderam nas escrituras, se perderam na lei. Porque aqui diz, ó, se você jurar pelo ouro do santuário, aí você fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, não se importe com o santuário, mas com o ouro que está no santuário, aí sim. E aí é quando Jesus adverte, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Cuidado por aquilo que você jura. O que é mais importante aqui? Agir da boca para fora ou agir através da tua essência, da tua verdade? O que está mais importante aqui? Você fazer pelo que os outros vão ver ou pelo que de fato teu coração está sentindo? O que é mais importante aqui, gente? O santuário que santifica todas essas coisas? Ou as coisas aqui que financeiramente falando tinham um custo? Em nome da oferta, em nome do ouro, aí é obrigado você, né, ficar ali comprometido com o que você jurou. Ou seja, quando tu dá a tua palavra, o que é mais importante? É o que o outro está pensando ou o que de fato tem dentro de você? O que você tem dentro do teu coração para você honrar aquela palavra? Presta atenção nisso. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Gente, maravilhoso. E a série The Chosen que eles retrataram nessa cena? Eu aqui em casa tava batendo palma de pé para Jesus. Gente, seguinte. Como assim, Thaís? Né? Ah, mas tá errado então dar o dízimo do endro e da hortelã? Claro que não. E por que que Deus deu esses exemplos? Porque a hortelã, uma folhinha desse tamanho, né? O endro, o cominho, desse tamanho, tempero. E desprezam os preceitos mais importantes da lei. Por quê? Ele está dizendo que ali, os fariseus, os saduceus, líderes religiosos, cobravam de forma muito criteriosa as outras pessoas a respeito das tradições religiosas, dogmas e regras e normas religiosas. Só que eles esqueciam de pregar o quê? Justiça, misericórdia e fé, que eram os preceitos mais importantes. Por isso diz, né? Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Porque enquanto ele tá lá, ó, condenando Deus e todo mundo ali, ó, eles estão fazendo diversas outras coisas erradas. Eles estão deixando de olhar para diversas outras coisas muito mais importantes. Tem viúva passando fome, tem órfão necessitado, tem enfermo pedindo esmola pelo amor ali de Deus. E eles estão ignorando, estão dando as costas para as pessoas, os pequeninos do Senhor. Mas estão cobrando ali, ó, o dízimo do endro. Pensa. Então é disso que Jesus fala, quando fala: coam um mosquito, mas engolem um camelo. Porque quando é do interesse deles, eles aceitam um monte de coisa errada. Essa é a verdade. Que aqui estava sendo dita. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Eu anotei aqui o que significa glutonaria para vocês entenderem. O significado da palavra, diretamente falando, é gula, voracidade, avidez. Mas aqui se trata de falar de apego excessivo com as tradições religiosas. Entendeu? Apego excessivo com a regra, com a doutrina. Por dentro vocês estão chafurdando em avidez de corrigir o outro, julgar o outro.
Mas quando é para si, né? Tá limpando o copo por fora, mas dentro tá podre. É isso que aqui tá querendo dizer, tá bom? Aí ele continua: fariseu, cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Essa frase é maravilhosa. Gente, já falei isso, né? A saída é para dentro. Começa a limpar por dentro. Quando você começa a arrumar dentro, fora começa a se arrumar também. Aqui, ó. Limpem o seu interior para que também o seu exterior fique limpo. E o que vemos hoje em dia? A maioria das pessoas se preocupando só com o que está fora, com a casca, né? Por quê? Porque a opinião de terceiros importa. O outro tá me vendo aqui, ó. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Continuando, então. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Só uma pausa antes de começar. Gente, é o seguinte, ele fala que os profetas vão lá, né? Pegam o sepulcro de Davi, sepulcro de Elias, os profetas, e ficam lá adorando. E, ai, que absurdo, sabe? Os meus antepassados fizeram isso com vocês. Se eu tivesse vivido naquela época dos meus antepassados, eu não teria concordado, eu jamais teria, né, concordado com a morte de vocês. E aí Jesus fala: hipócritas. Hipócritas. Estão fazendo igual e vão fazer pior. E fizeram. Então, e a gente? Outro dia eu acho que eu trouxe esse questionamento, né? Aqui num dos devocionais. Será que se Jesus viesse agora, igual ele veio lá naquela época, de 2000 anos atrás, será que a gente também não ia fazer igual os judeus fizeram? Nos tempos de hoje? É de se pensar, tá? Tá bom? Se pensa. Pensa se você ia acreditar no Messias. Então, continuando aqui. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, ou seja, tudo isso que vocês falam tanto dos antepassados de vocês, hão de vir sobre a geração de vocês também. E aí, vamos ver o que vocês vão fazer. Todas essas consequências aqui, ó, virão. Eu quero ver o que vocês vão fazer, tá? Para finalizar, vai falar o seguinte: o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui Jesus lamenta, porque ele tentou tanto reunir Jerusalém, tanto reunir o povo dele, através de diversos profetas que o antecederam, através dele, dos ensinamentos dele, dos milagres dele. E eles não quiseram. Ou seja, não quiseram vir para a festa do noivo. Vamos ler agora o que tem aqui de conteúdo estudantil, tá? Porque já se encerrou aqui o versículo 23, capítulo 23, desculpa.
Em primeiro lugar, bloqueio de notas. Não tem nada. 23 vai falar do dízimo. A lei de Moisés ordenava dar 1/10 de todos os produtos agrícolas aos levitas. Os fariseus eram legalistas ao ponto de dar o dízimo das ervas em seu jardim. Na Palestina, havia vários tipos de hortelã e era usada para realçar o sabor das refeições com carne apreciadas pelos judeus. Também era usada com as ervas amargas da refeição de Páscoa. Havia também endro silvestre e cultivado, útil como especiaria aromática em alimentos e como produto medicinal. O cominho era usado como especiaria culinária, em guisados e no pão, e também como remédio, especialmente para os olhos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: na lei de Moisés era ordenado que se desse o dízimo. Gente, isso era lá na lei de Moisés. Hoje em dia ninguém é obrigado a dar dízimo. Se alguém estiver obrigando você a dar dízimo, isso está errado. Você não é obrigado a dar dízimo. Você dá se assim o seu coração sentir de dar. Para a obra do Senhor, para as despesas da igreja que você frequenta. Porque existem, são muitas. Mas você não é obrigado. Você não paga imposto para Deus. Você faz do teu coração, se assim você sentir de participar. Seja financeiramente, seja ali com a força do teu braço, trabalhando. Entende? Não existe obrigatoriedade no dízimo. Existiu na época de Moisés, por quê? Porque se vocês olharem como foi a separação do povo na época que eles estavam caminhando ali peregrinando, os levitas trabalhavam no templo. Eles que espiavam os pecados das pessoas, eles que pegavam os sacrifícios para espiar, oferecer para Deus perdoar os pecados daquele povo. Os levitas só cuidavam do templo e da Arca da Aliança. Eles só se dedicavam aos trabalhos para Deus, em nome deles e do povo. Então, as outras 11 tribos, que cada uma cuidava de uma coisa, cada uma trabalhava com uma coisa, para que todos ali conseguissem conviver e viver. E para que as necessidades fossem supridas, junto com aquilo que Deus estava fazendo para eles. Por isso que as outras 11 tribos davam 1/10 de tudo que elas ganhavam, tudo que elas recebiam para os levitas. Porque os levitas não tinham tempo de ir trabalhar na lavoura, por exemplo, de ir trabalhar no plantio, na colheita. Não era essa a função deles. Eles estavam ali cuidando do templo. Foram escolhidos para isso. Então existia essa regra naquela época. E aí, os fariseus, usando dessa regra, né, que existia, eles eram extremamente legalistas. Então eles cobravam das pessoas o mínimo do mínimo, 1/10 de absolutamente tudo, inclusive da folha de hortelã que tinha no jardim da pessoa. E aí entra naquele lugar onde Jesus fala: hipócritas, vocês estão cobrando o dízimo de um endro, de uma folha de hortelã, mas os preceitos principais vocês não estão assegurando, vocês não estão observando. Misericórdia, justiça e fé. Ou seja, é isso que ele explica aqui, só para vocês entenderem, tá? Por que foi falado aqui dos produtos. Por causa de como os fariseus agiam a respeito do dízimo. E continuando então, os sepulcros eram pintados de branco para evitar que alguém os tocasse acidentalmente e ficasse ritualmente impuro. Tradições, né? Tradições. Então, os sepulcros eram bonitos, brancos, intocáveis, mas por dentro tinha o quê? Cadáveres. E foi essa alusão que ele fez ali, certo? Então, gente, vamos finalizar. Tem 2 orações aqui. Uma oração sobre perdão que diz assim: suplico que me perdoes por este pecado, de parecer justa por fora aos olhos dos outros, mas por dentro estar cheia de hipocrisia e de maldade. Limpa-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Ouve minha oração, Pai, e me limpa. Tira de mim a hipocrisia. Peça para Deus tirar de você. É isso que está dizendo aqui. Nessa oração de pedido de perdão. Peça perdão. Peça perdão. E assim você será perdoado
por todas as tuas hipocrisias e incongruências, tá? E aí tem outra coisa aqui, que é o que a Bíblia diz sobre cada circunstância. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns e para com outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 14 a 17. Amém. E como é difícil, né, galera? Quando a gente recebe o mal, não pagar com o mal, a gente facilmente se iguala e se contamina. Mas lembre-se, que o outro está te entregando é sobre ele. E você não precisa ser como ele, se igualar à ruindade, à maldade dele. Isso vai dizer muito sobre o que tem dentro de você, certo? Repara, passei por uma aprovação assim que abriu meus olhos sobre isso. Quando eu vi uma atitude muito ruim de uma pessoa, bastou que eu visse uma atitude muito ruim de uma pessoa, que eu fui lá e tive uma atitude muito ruim em cima para fazer justiça. Mas eu sou a dona da justiça? Não sou. Então quer dizer que aquela pessoa, por ter feito uma coisa muito ruim, me dá o direito de fazer algo muito ruim também? Aquilo é sobre ela. E aí a pessoa que eu tanto condenei, eu me tornei. E o que diferenciou? A motivação. Ela teve motivo X para ser ruim, eu tive motivo Y para ser ruim, e ambas foram tão ruins quanto. E aí? É sobre quem isso aqui? Então não paguem o mal com o mal. E se você quiser pagar o mal com o mal, usa a bússola de Jesus. O que Jesus faria? E aí você vai ver o quão constrangido você vai ficar a respeito das coisas ruins que você está pensando, enquanto teu coração está envenenado, enquanto teus pensamentos estão divididos. E aí essa é a hora que, se você tiver um pouquinho de discernimento, um pouquinho de humildade, você vai falar: Pai, me ajuda. Me ajuda a me corrigir sobre isso, porque os meus pensamentos são maus. O meu coração está envenenado. E eu quero ser melhor. Eu quero seguir os teus passos, o teu exemplo. Você pode ter certeza que, se humildemente você pedir, ele vai te atender. Tá bom, meus amados, meus queridos? Muito obrigada. Espero que esse ensinamento tenha sido de grande valia para vocês, que vocês tenham entendido, absorvido. E caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, me pergunte, a gente conversa, a gente troca, né, conteúdos, troca figurinha, né? Troca ideia sobre o que foi falado aqui. Me tragam os pontos de vocês, se vocês tiverem pontos a acrescentar, né? Quero muito aprender com vocês. Assim como eu sempre digo, eu estou aqui todos os dias aprendendo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.